Olá, artistas! Sejam bem-vindos ao Artes Mona Lisa. Será que games e pintura têm alguma coisa a ver? Tem sim, e esse vídeo de hoje é para dar dicas de games que têm a pintura como foco principal. É uma oportunidade única para você curtir um game com arte ou os seus filhos e netos aprenderem um pouco mais sobre a pintura através de games muito divertidos. Eu confesso que eu não sou gamer, por isso vou pedir ajuda para o marido, que é gamer, para participar mais uma vez aqui no canal e dar as dicas na linguagem que a galera gamer entende. Mas antes de partirmos para a lista, deixa aquele seu like bacana, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho para não perder as novidades semanais do Artes. Outra coisa, artista, fica até o final deste vídeo que eu vou mostrar duas telas que eu pintei para homenagear dois jogos. Um jogo da minha geração X, 40+, e o outro jogo que está cotado para ser um dos jogos mais vendidos no mundo. E eu fiz uma homenagem para esses dois jogos. Então fica no final para ver essas duas obras de arte pintadas por mim, ok? Os jogos selecionados são muito legais, tem até realidade virtual e vocês vão conhecer tudo logo depois da vinheta. Olá, artista, tudo bem? Como a Mona Lisa falou, ela não costuma jogar jogos de videogame e me pediu uma ajuda para fazer um vídeo sobre jogos muito interessantes quando eu vou fazer essa pesquisa, sobre jogos que focam na pintura. E isso é muito legal. Vocês vão ver que são jogos que dá para jogar sozinho, dá para jogar com a família, e não é só para criança não, para adulto também. Tem jogo específico para criança, mas a maioria é para toda idade, principalmente para adulto. Vocês vão entender por quê. Eu já sou um gamer antigo, né? Tem mais de 40 anos aí que eu jogo videogame. Eu comecei lá atrás no antigo Atari, Odyssey, né? O videogame brasileiro, e passei por várias gerações aí de console e de videogame e continuo jogando, e esse meu gosto gerou frutos. E meu filho hoje trabalha na indústria do game, também sempre gostou, então nós temos essa afeição aqui em casa. De vez em quando a gente conversa sobre videogame, a Mona Lisa também participa da visão artística dela, principalmente a respeito dos jogos. Ela gosta muito de ver a arte dos jogos, como é feita hoje. E então, lógico, eu fui procurar, pesquisar jogos que pudesse e descobrir coisas muito boas. Se vocês não souberem muito sobre esse universo do games, alguma linguagem que eu falar aqui, as plataformas que eu vou mostrar, pode procurar alguém aí que entenda um pouco de videogame, vai poder te ajudar e você vai poder jogar isso aí no seu tablet, no seu computador, até às vezes no telefone celular dá para jogar. Bom, vamos começar logo. Eu tô aqui com 5 jogos para mostrar para vocês, 6 jogos na verdade, sendo que a maioria deles estão na plataforma Steam, que é uma das maiores, é um site, né? É uma das maiores plataformas de jogos do mundo, né? Você compra o jogo online, instala no seu computador e no seu tablet, ou se for para celular, no seu celular, e joga. É muito simples. Pagou, faz o download, joga. É uma plataforma super segura, é uma das maiores plataformas do mundo nesse estilo. E tem um outro jogo que é para PlayStation, já para o console específico do PlayStation, ou seja, para o videogame da Sony, PlayStation, que eu também já vou mostrar aqui. Vou começar com esse jogo que está bem aqui, que apareceu o tempo todo enquanto eu estava falando aí. Eu vou, de vez em quando eu vou olhar para baixo, porque eu estou olhando para a tela, eu olho para a câmera para falar para vocês, olho para a tela. Esse Passepartout, né, que nós falaremos em português, ou Passepartout, ele é um jogo sensacional, por isso que eu quis começar com ele. A história do jogo é um artista que quer viver da sua arte, quer viver da sua pintura. E você passa por várias fases, que vocês podem ver, tem até um vídeo ilustrativo, onde você pinta realmente, você tem que pintar, você usa o mouse do computador para fazer a sua pintura, né, do jeito que você imaginar, e depois você tenta vender isso. Começa sempre underground, assim, na rua, daqui a pouco ele vai para galerias de arte,
e começa a vender, muito interessante o jogo, né? É o que a gente... É um simulator, né? Seria uma simulação de vida real, como a gente fala. Como outros jogos que existem aí, The Sims e jogos dessas categorias. Só que voltado para arte. Eu achei sensacional esse jogo. Ele está aqui na plataforma Steam, e eu gosto da plataforma Steam por conta do seguinte: aqui você tem todas as informações do jogo, né? Esse jogo, por exemplo, ele é da produtora, desenvolvedora Flamebait Games. Ele tem a dublagem em português e a interface em português. Então ele é fácil demais de jogar para quem quer. Aqui nos vídeos aparece em inglês, mas você vê que na descrição dele pode jogar. Ele é para um jogador e tem para português dublagem e interface. Só não tem legenda, mas se tem a dublagem está resolvido. Então você consegue jogar um jogo incrível. Como eu estou aqui em Portugal, ele está mostrando aqui o preço em euros, né? Mas eu imagino que aqui ficaria algo em torno de R$60 esse jogo. E depois que você baixa, é seu. Você pode jogar o tempo que quiser, quantas vezes quiser. O jogo passa a ser seu. Mesmo que você desinstale ele do seu computador, futuramente, quando você quiser instalar de novo, o jogo já considera-se comprado. Quando você entra na plataforma Steam, ó, aqui está a minha loja, tá vendo? Você tem... Você cria uma conta e você tem sua conta e fica ali tudo que você fez guardado. O que você comprou, quantas vezes você jogou, quantas horas você jogou. Outra coisa interessante deste jogo é as avaliações. Aqui na Steam, ele tem um sistema de avaliações para que as pessoas... muita gente procura que é jogo mesmo que já tenha feito sucesso, que todo mundo conheça. E esse aqui, por exemplo, ele tem muito positivas, mais de quase 6 mil avaliações. Isso é muita coisa. Muita gente avaliou esse jogo e disse que ele é muito... para vocês entenderem a avaliação aqui na Steam, a extremamente positiva é a mais alta, depois vem a muito positiva, a positiva. Então isso aqui seria muito bom. O extremamente positivo seria o excelente, né? Aquele jogo incontestável. Mas esse aqui é muito bom. Tá aqui, ó, muitas pessoas avaliaram. Então tá aqui o preço e vocês podem ainda ver outras informações aqui. Aqui está mostrando em inglês, mas provavelmente vocês acessarem no Brasil vai estar em português aqui. Fica a primeira dica para vocês aí. Já a segunda dica é esse jogo aqui, Chicory: A Colorful Tale. Esse é um jogo que ele é muito bacana porque esse cãozinho que aparece aqui, né? Ele tem um pincel. Vou até passar o vídeo para vocês entenderem que quando começa o jogo, ele é todo em preto e branco. E ele, com o pincelzinho dele, ele vai colorindo o cenário para tentar conseguir achar caminhos para poder chegar ao final de cada fase que ele participa, tá vendo? Através da coloração ele vai criando caminhos para ele passar. Esse jogo, o primeiro que a gente mostrou, o Passepartout, já é um jogo um pouco mais para pessoas maiores, tem a questão de venda. Aqui não. Aqui já é um jogo que eu já vejo que para todas as idades. Ele é um jogo divertido, serve para adulto e também serve para criança, né? Principalmente para criança. Para primeiro lidar com as cores, ter essa ideia do mundo colorido, né? E também como vencer adversidades. Não tem nada nesse jogo que seja violento, seja chocante. Então vocês veem que ele é extremamente positivo. Lembra que eu falei da categoria? Esse é o top de avaliação que pode ter. Então o jogo foi muito bem avaliado, 2.000 e tantas pessoas. Ele é um jogo também para um jogador, mas pode ser jogado por mais pessoas, 2 jogadores. Só que ele só tem a interface em português. Ou seja, o pouco áudio que tem nele e mais as legendas são em inglês. Então você vai se guiar pela interface. Como é um jogo pouco falado, eu acho que não vai ter muito problema para jogar, não. E as pessoas mais novas também, hoje, todo mundo está acostumado com certos termos em inglês, é fácil também pesquisar para jogar. Mas é um jogo muito interessante, eu achei a dinâmica do jogo muito interessante, tá? Fica aí a segunda dica para vocês. Ele está aqui a R$19,50, então daria algo em torno de R$130, R$19,50, né? Fica aí então, Chicory, a segunda dica para vocês. Agora, como eu falei para vocês, vou passar para aquele jogo da Sony, né? Que é o Concrete Genie. Esse jogo aqui, ele já aparece até em reais aqui o preço, R$149,50. Ele é um jogo de um jogador. Ele é um jogo muito interessante. Esse aqui já é um jogo mais também para pessoas um pouco maiores que eu digo assim, não tão pequenos, né, acima de 10, 12 anos. É um jogo onde o personagem principal ele usa a pintura para poder
criar elementos para ajudar ele a resolver os problemas do jogo, as aventuras. Então, ou seja, ele tem, quando ele vai pintar, que nem tá aqui, ó, ele tem uma série de opções para escolher para pintar, e essas opções vão ganhar vida e vão ajudar ele na aventura. Isso é muito legal, né? Então, depois vocês podem entrar. Eu vou deixar esses links aqui dos jogos e dos sites para que vocês possam entrar e também darem uma olhada com mais, ler um pouco mais, né, sobre o jogo. Aqui tem todas as características do jogo, né? Aí fala dos prêmios, o que é que concorreu e tal. Mas esse jogo, além de muito bonito graficamente, é um jogo muito bonito, é um jogo de aventura, né? Já estimula a pessoa. Existe fase nos jogos, enfim, quando vocês forem jogar, vocês vão perceber. Eu acho que esses jogos não servem só para quem acompanha o canal e gosta ou não de videogames. Esse vídeo hoje é para vocês levarem, né? Às vezes para um amigo, para um filho, para o sobrinho, para o neto, para o irmão, para o colega, ou se for gamer que nem eu da antiga, que goste da arte e queira, né, ter um tempo de qualidade ali, jogar um entretenimento num videogame, vocês podem indicar esses jogos aí. São jogos interessantes. Então vamos passar para o próximo. A nossa quarta dica, então, é o Coloring Pixels. Esse jogo aqui, ele tem uma grande vantagem que ele é gratuito. É só baixar na Steam, voltamos para a Steam, né, e jogar. Ele tem avaliações extremamente positivas, também é o máximo de avaliação que pode ter, com mais de 7.000 avaliações. Então, realmente, ele foi muito bem avaliado, esse jogo. E o que é? Muitas pessoas conhecem aquele joguinho de colorir com números. Não sei se vocês lembram, eu vou deixar passando o videozinho aqui na tela, onde você tem a numeração e você pinta uma numeração com uma cor e vai dando forma, e assim a pessoa vai aprendendo a colorir, né, dar cor aos objetos, ou vai fazer na maneira dela. É um jogo que está aqui como só em inglês. Esse realmente não tem nenhuma, nem interface, nem nada. Ele é um jogo em inglês, mas é um jogo muito simples. Ele não tem muito o que tem vários livros aqui, vários assuntos que você pode escolher para pintar, e depois você vai fazer a parte de colorir. Então não é um jogo tão difícil. Para criança, então, é super intuitivo. É só escolher a forma que quer pintar e deixar a criança explicar para ela como funciona, né? Olha, aqui o número 6, você vai escolher uma cor, tudo que for 6 vai ser pintado. E assim ele vai aprendendo a dar forma às coisas através das cores, aprendendo a lógica, né, da forma das coisas através das cores. Eu acho que é muito interessante esse jogo. Esse já é mais são para crianças menores, já de uma idade um pouco abaixo dos 10 anos, ou 6 anos, 7 anos, eu imagino. Mas tem muita gente que gosta desse passatempo, né? É um passatempo, você fica colorindo ali, ver o que vai dar. Não exclui as pessoas maiores, não, mas é um jogo característico, lúdico para crianças. A nossa quinta indicação é mega tecnológica e muito interessante, né? Nós estamos falando do Vermilion. Vermilion é, entre aspas, uma plataforma, vamos dizer assim, né? Onde você consegue jogar jogos 3D e com realidade virtual. Então, o que acontece? Você tem que ter um óculos para jogar esse jogo, lógico, né? É necessário você ter uma interface de realidade virtual, e você faz exatamente o que ele está fazendo aqui, ó. Você se vê como um artista. Aqui, meus amigos, literalmente você vai pintar uma tela como se fosse um artista, só que você não vai sujar sua casa de tinta, não vai ter o trabalho. O que me impressionou mais nesse jogo é a precisão da qualidade gráfica desse jogo e de como eles tiveram cuidado de pegar cada efeito, cada tipo de pincel, o efeito de espátula da tinta sobre a tela. Então isso foi muito legal, lógico. É um jogo de realidade virtual, não é uma coisa, mas acho que é o mais realista com a tecnologia que está avançando muito rápido. Daqui a pouco isso vai se tornar ultra realista, mas é muito realista já, porque você consegue fazer as pinceladas, ter a noção de sombra. Não é igual aos nossos cursos de pintura online, onde você aprende toda essa teoria realmente na prática, onde você pratica ali e vai aprender realmente a pintar. Mas aqui você consegue ver todos os efeitos do que você faz, né? Da parte mais escura, da sombra, do reflexo. Isso é muito legal. Esse já é um jogo que eu recomendo para pessoas mais velhas, que já realmente queiram experimentar, né? Ter uma experiência de pintura diferente. É um jogo muito interessante, tá? Você vai ter uma experiência bem legal de pintura.
Esse jogo aqui, ele hoje está por 20 euros, né, que seria os R$130, mais ou menos. Olha, e outra coisa, eu estou fazendo a conversão direta aqui, mas às vezes o preço no Brasil é mais barato, tá? É comum isso, o preço aqui na Europa está quando a gente vai olhar pelo preço do Brasil, é mais barato do que fazendo a conversão, inclusive. Então pode estar até mais barato do que o preço que eu estou falando aí. Ele já é um jogo de um jogador, pode ser também cooperativo e muitos jogadores, então você pode ter várias pessoas fazendo a pintura ao mesmo tempo. Tem a interface em português, dublagem e legenda, não. Então você consegue jogar através da interface. Então tá aí, uma grande oportunidade de aprender a ter experiência de pintar virtualmente, deve ser interessante. A nossa última dica esse também é muito incrível, né, que se chama Such Art. Esse jogo, você está num ambiente, vários ambientes diferentes, né, para falar a verdade, vou passar aqui o vídeo para vocês, onde você pode customizar os ambientes da forma que você quiser, com várias técnicas diferentes. Isso é muito bacana, porque ele vai te dar técnica de utilizar, como ele fez aí o arrastamento agora, você pode utilizar spray, você pode utilizar pincel, você pode utilizar caneta, marcador, você pode utilizar, tem uma técnica de fogo para poder queimar, imprimir tinta. Olha, tem um monte de possibilidades artísticas para você criar. Você pode pintar os móveis, você pode pintar a parede, o chão, você pode fazer da forma que você quiser, muito interessante. Esse também, extremamente positivo, então é o mais alto que pode ter de avaliação. É um jogo que está na casa dos 25 euros, algo em torno aí de R$150, e ele é de um jogador só e tem a interface e a legenda em português, então é plenamente jogável tranquilamente. Não precisa saber outro idioma para jogar. E é um jogo que é bem interessante, porque você imagina assim, né, as várias coisas que além disso, lógico, você pode pintar um quadro para pendurar no seu ateliê, no ambiente que você está customizando. É um jogo muito rico, assim. É um jogo muito rico visualmente, é muito interessante. Tem uma simulação também, ele é um jogo de simulação de realidade. Então fica mais uma dica aí. Bom, artistas, era isso que eu tinha para vocês hoje. Eu espero que as dicas do game tenham, de alguma forma, despertado o interesse, a curiosidade de vocês. Se souberem de alguém que goste de games e que goste de arte, também de pintura, e queira ter essa experiência diferente, indica aí o vídeo, compartilha o vídeo, para que as pessoas saibam, né, que existe esses jogos voltados exclusivamente para pintura. É uma coisa que eu juro que quando eu comecei a pesquisar, eu imaginava que tivesse, porque tem jogo de tudo, mas não sabia que tem jogos tão avançados, desenvolvidos exclusivamente para pintura, né, focados na pintura. Então passem para frente aí, para quem gostar, e vamos para o final do vídeo com a Mona Lisa. Como eu já havia dito no início do vídeo, aqui estão as duas telas que eu pintei em homenagem aos games. Essa tela aqui é a que representa o jogo Pac-Man, um jogo lá do início da década de 1980, quando os videojogos começavam a ganhar força. É o que eu falei da galera geração X, apesar de que o Pac-Man teve outras versões mais modernas e até virou um desenho animado. Este outro é para representar o jogo GTA 6, um jogo que está para ser lançado e tem tudo para ser o jogo mais vendido de todos os tempos. Lembrando que a sua versão anterior, o GTA V, é o segundo jogo mais vendido até hoje. Fiquem ligados no canal, pois em breve vou lançar os vídeos mostrando como eu pintei essas duas telas. Agora vamos para o encerramento do vídeo. Espero que vocês tenham gostado dos jogos e se divirtam com a sua turma com muita arte. Se quiser aprender a pintar de verdade no mundo real, dá uma olhada nos nossos clubes e cursos de pintura 100% online. Assiste também esse vídeo em que eu dei 10 dicas de filme sobre pintores famosos. Até a próxima! Artes Mona Lisa, artes para todos. Tchau!